Boa tarde e bem-vindo a mais um vídeo. E vamos me desculpar pela voz. Estou um pouco gripado, então, pela mudança de temperatura, ora calor e frio. Então, isso acaba trazendo esses problemas de saúde. Mas dá para gravarmos mais um vídeo e agora foi proposto para falar de um tema, embora longo, mas eu também achei muito interessante e deu para ir atrás dos dispositivos e ler um pouco sobre a doutrina e a jurisprudência e agora vir gravar esse vídeo. Desde já, votos que se encontrem a gozar de boa saúde ao assistir esse vídeo e que haja o máximo de proveito daquilo que tentamos de forma humilde transmitir pela experiência e por um pouco que nós conseguimos ler. O tema tem a ver com arguido condenado em pena de prisão, com a condição de a pena de prisão ser convertida em multa se o arguido pagar a indemnização. E no caso, o arguido não conseguir pagar, aliás, o arguido não pagar a indemnização, não pagou também as multas e preferiu cumprir a pena. No entanto, ele já cumpriu a pena, tanto a pena de prisão e também o tempo correspondente das multas. No entanto, não se beneficia da liberdade por ter cumprido a pena porque não pagou a indemnização, que era a condição que constava na sentença para que a pena de prisão fosse convertida em multa. Que de jure nesses casos? É um tema longo assim falando, mas eu achei interessante. Então podemos resumir em arguido condenado sob condição de a pena ser convertida em multa se pagar a indemnização. Cumpriu a pena e não se beneficia da liberdade porque não pagou a indemnização. Aqui de juro. De fato é interessante. E dizem que aconteceu em alguns dos tribunais do nosso país. E, no entanto, até então esse arguido ainda encontra-se preso porque não pagou a indemnização. Bem, é um pouco complicado, mas vamos tentar um pouco por aquilo que nós conseguimos ler. Vamos primeiro ao artigo 414 do Código do Processo Penal em vigor, que foi aprovado pela Lei 25/2009, de 26, aliás, /2019, Lei 25/2019, de 26 de dezembro. O artigo 414, Código do Processo Penal, no seu número 1, diz o seguinte: sentença condenatória. Passo a ler. A sentença condenatória especifica os fundamentos que presidem a escolha e a medida da sanção aplicada, indicando, nomeadamente, se for caso disso, o início e o regime do seu cumprimento. Outros deveres que ao condenado seja imposto e a sua duração, bem como o plano individual de reabilitação social. Então, aqui diz o seguinte: a sentença condenatória deve fixar os fundamentos, os elementos que levaram o tribunal a tomar aquela decisão. Que decisão? De condenar o arguido. Essa é a primeira situação. A segunda, deve dizer qual é a sanção aplicada, qual é a pena concreta aplicada ao arguido. E ainda, se for o caso disso, dizer essa pena quando que inicia a sua execução e quando que termina. E também diz que nessa sentença, essa parte que nos interessa, diz que outros deveres que ao condenado seja imposto e a sua duração. Ou seja, pode na sentença o tribunal impor outros deveres
que serão acessórios à pena de condenação. Então, quanto aos outros deveres, está aqui a sentença, aliás, o artigo 414, número 1, é claro e não proíbe. É legal, é legítimo que o juiz, se entender, para além da sentença, para além da condenação da pena efetiva ou da pena concreta, pode ainda impor outros deveres ao arguido. Isto é de lei. No entanto, no caso concreto, fala-se da conversão que houve uma condição para que a pena de prisão, por exemplo, ele foi condenado a uma pena de 2 anos de prisão. 2 anos de prisão e 6 meses de multa, com a condição de pagar a indemnização de 100 mil meticais para se beneficiar da conversão da pena de prisão em multa. Ou seja, ele primeiro deve pagar a indemnização ao ofendido. Depois de pagar a indemnização ao ofendido, automaticamente a sentença converte-se em multa, porque essa é a condição que está na sentença. Note-se que a sentença já transitou em julgado, no caso concreto que me fui colocado. Já transitou em julgado. Então, se já transitou em julgado, significa que a sentença não foi convertida em multa. Porque, para se converter em multa, há uma condição, que é o arguido pagar a indemnização ao ofendido. A partir do momento que ele vai depositar, vai pagar o valor da indemnização ao ofendido, a pena de prisão converte-se em multa de forma automática, porque na sentença já consta lá o valor a pagar, que a taxa diária a pagar, já consta a conversão em si, por exemplo, são 2 anos de prisão e 6 meses de multa, os 2 anos convertidos em multa, a taxa diária, por exemplo, de 20 meticais. Embora que não é isso, mas a taxa diária de 20 meticais. Então, já está lá na sentença. Então, esta conversão em multa, podemos encontrar a base legal no Código Penal, que foi aprovado pela Lei 24/2019, de 24 de dezembro, no seu artigo 72. Te passo a ler. Multa. A pena de prisão aplicada em medida não superior a 2 anos, sem prejuízo do que a lei dispuser para casos especiais, podem ser sempre substituídas por multa correspondente. Então, aí também é legal. Não há nenhum problema da conversão da pena de prisão de 2 anos em multa. E ainda o número 2 diz: a substituição da pena de prisão por multa faz segundo o critério estabelecido na linha B do número 1 do artigo 63 e nos demais números do mesmo artigo. Recuamos para o artigo 63 para sabermos quais são esses critérios. Os critérios do artigo 63 são: a pena de multa consiste no pagamento da quantia determinada ou a fixar entre um mínimo e um máximo declarados na lei. B. De quantia proporcional aos proventos do condenados e dos seus encargos pessoais, fixados em dias, sendo, em regra, o limite mínimo de 3 dias e o máximo de 2 anos, correspondendo cada dia a uma quantia entre 1 centésimo de salário mínimo e um salário mínimo. Então, também não há nenhum problema quanto a isso. Agora, para percebermos sobre essa condição de que a pena de prisão vai ser substituída por multa se o arguido pagar a indemnização, a legalidade desse outro dever, dessa condição, e eu tenho minhas dúvidas, sinceramente tenho minhas dúvidas, porque a condenação e a indemnização para mim não é nenhuma pena, mas sim é uma medida acessória ao crime que o arguido condenou, porque derivou daquele crime prejuízos, quer patrimoniais ou morais, prejuízos ou danos morais ou danos patrimoniais na esfera do ofendido, e logo a condenação do arguido na pena de prisão deve também acessoriamente sobrevir à condenação e indemnização,
que é tratada ao nível do direito civil, que é uma indemnização civil. Agora, vamos ler o artigo 74, que fala da conversão de multa não paga em prisão subsidiária. Ou seja, a pena foi convertida em multa e o arguido esteve em liberdade, que é um caso diferente, mas é só para conseguirmos contextualizar. A conversão da pena em multa e o arguido não paga a multa. Nesses casos, o arguido pode ser conduzido para cumprir a pena de prisão efetiva, é assim como diz o artigo 74. Se a pena de multa que não tenha sido substituída por trabalho não for paga voluntariamente ou coercivamente, é cumprida a prisão pelo tempo correspondente à razão de um dia de pena de prisão subsidiária corresponder a 2 de pena de multa. Ou seja, 2 dias de pena de multa vai corresponder a 1 dia de pena de prisão, em função do período da conversão da pena de prisão em multa. 2 dias de multa e 1 dia de pena de prisão, se não pagar. Isso tudo estamos a buscar para vermos se existe alguma alegação da condição do arguido, no caso dele ter cumprido a pena de prisão e as multas, porque as multas, por exemplo, são 6. Se você não tem dinheiro de pagar as multas dos 6 meses, você cumpre a pena. Então, no caso concreto estamos a falar, ele cumpriu a pena de prisão de 2 anos e também cumpriu a pena de 6 meses de multa. Então, ficou 2 anos e 6 meses. Cumpriu isso tudo. Então, a pena que ele foi condenado cumpriu, mas não saiu porque aí vinha uma condição de pagar a indemnização. Aqui que há problema. Não pode. Então, vamos, lemos o artigo 74. Não faz nada disso. Vamos para o artigo 79. Fala das penas acessórias e efeitos das penas. Artigo 79. Princípios gerais. Nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de direitos civis, profissionais ou políticos. Essa parte não nos interessa. Não interessa aqui a seguir, onde vem. Nem priva o condenado dos seus direitos fundamentais, salvo as limitações impostas por lei inerentes ao sentido da condenação e as exigências específicas da respectiva execução. Então, aqui conseguimos já encontrar um certo encaixe. Diz o seguinte: nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda dos direitos civis, profissionais ou políticos, nem priva o condenado dos seus direitos fundamentais. Devemos ter atenção aos direitos fundamentais do arguido. Um deles é a questão da liberdade, sabendo que a prisão não é a regra do direito penal, mas sim é uma exceção, salvo as limitações impostas por lei inerentes ao sentido da condenação, não é o caso, e as exigências específicas da respectiva execução. Aqui sim, as exigências específicas da respectiva execução. A execução da pena. Há uma condição suspensiva, mas também aqui se afasta. Vamos para o artigo 136, também do Código Penal. Esse artigo vai falar a questão do Código Penal. Artigo 136 do Código Penal fala dos efeitos da condenação em pena de prisão. Salvo as limitações impostas por lei, inerentes ao sentido da condenação e às exigências específicas da respectiva execução, a condenação em pena de prisão não envolve como efeito necessário a perda de direitos civis, profissionais ou políticos, nem priva o condenado dos seus direitos fundamentais. É a repetição do artigo 119. São princípios gerais. Então, aqui devem ter sempre em conta os direitos fundamentais do arguido. E friso mais uma vez, a prisão não é a regra do direito penal, mas sim uma exceção. A regra do direito penal é a liberdade. Artigo 141. Efeitos cíveis da condenação. O réu definitivamente condenado, qualquer que seja a pena, incorre ainda na obrigação de
restituir ao ofendido as coisas de que pelo crime o tiver privado, ou de pagar-lhe o seu valor legalmente verificado, se a restituição não for possível, e o ofendido ou os seus herdeiros requererem esse pagamento. B. Indemnizar o ofendido pelo dano causado, quando o ofendido ou os seus herdeiros requererem indemnização. E C. Pagar as custas do processo e as despesas da expiação. Então, encontramos a resposta na linha B, e pagar a indemnização. Mas atenção, que, como disse antes, a fixação da indemnização não é a condenação, não é a pena para o direito penal. É um efeito acessório à condenação. Ou, por outras palavras, a fixação da indemnização em processo penal constitui uma das obrigações dos efeitos cíveis da condenação pelo crime que o arguido cometeu. Logo, esta condição de que a sua pena de prisão será convertida em multa se pagar a indemnização, nessa fase não há nenhum problema. Não, pelo menos eu não vejo nenhum problema. Mas, se o arguido não pagar as multas, ou seja, não pagar a indemnização para que a sua pena seja convertida em multa, preferir cumprir a pena de prisão e também as penas de multa, ele deve ser restituído em liberdade. Por quê? Vamos perceber a seguir. Artigo 142, número 2. O tribunal, se o julgar conveniente e adequado à realização das finalidades da punição, subordina a suspensão da execução da pena de prisão nos termos dos artigos seguintes: ao cumprimento de deveres ou à observância de regra de conduta, ou determina que a suspensão seja acompanhada de regime de prova. Chama a entender que, na situação em concreto, essa condição da suspensão, a condição da conversão da pena de prisão em multa, se o arguido pagar a indenização, para nós seria legal e admissível se fosse para a suspensão da execução da pena, como diz o artigo 142, número 2. E ainda encontramos no artigo 143 deveres da execução, aliás, deveres da suspensão da pena de execução. Não da pena de execução. Deveres da suspensão de execução da pena. É isso mesmo. Deveres da suspensão de execução da pena de prisão. Encontramos como um dos deveres que é pagar dentro de certo prazo, no todo ou em parte, que o tribunal considerar possível a indemnização devida ao lesado, ou garantir o pagamento por meio de caução idônea. Então, esta condição de que a sua pena de prisão será substituída por multa se pagar a indemnização ao ofendido, nós entendemos que não se enquadra para a conversão da pena em multa. Se enquadra para a suspensão da pena de execução de prisão. Nós temos o artigo 142, número 2 e 143. E por isso, nós entendemos este acessório, esta medida acessória de se pagar a indemnização, nós vamos converter em pena, vamos converter em multa. Eu honestamente acho que não é legal. Não é legal. Estamos a ver aqui. Não é legal. É de ler. Não estou a falar coisa da minha cabeça. Estou a ler os artigos. E por isso, não. É uma situação que, por mim, se fosse que a pena de prisão não trazia um julgado, deveria dar espaço a um recurso. Uma vez que a pena de prisão trazia um julgado, o arguido já cumpriu a pena na íntegra, tanto de 2 anos e como os 6 meses de multa, porque ele não quis pagar. Então, ele não pode ficar refém por causa da indemnização. Não. A indemnização cabe ao ofendido submeter à execução. Submeter à execução, que penhora bem deles. Ele deve ser solto de imediato. Deve ser solto de imediato. Então,
Eu acho que nesses casos, o que pode fazer o advogado é submeter uma reclamação ao tribunal onde corre o processo, submete uma reclamação, porque já cumpriu a pena, e passados 5 dias, porque isso é de imediato, passados 5 dias, se um tribunal dizer nada, protocola a reclamação que submeteu, envia para o tribunal imediatamente superior, ou que submeta um habeas corpus. Até seria mais prático submeter um habeas corpus. Até, pode demorar, mas submete habeas corpus é mais prático que submeta um habeas corpus. Até porque o artigo 156 também do Código Penal, 156, fala das causas de extinção das penas e medidas de segurança. E na linha A encontramos o cumprimento. Então, esta aí, já aí constitui uma causa de extinção da pena, porque ele cumpriu a sua pena. A pena era aquela de prisão e de multa. Ele cumpriu os 2 anos e as multas de 6 meses ele não pagou e cumpriu os 6 meses. Então ele deve ser solto. Deve ser posto em liberdade imediatamente. Até porque o artigo 158 fala da responsabilidade civil, 158 do Código Penal. Diz: a imputação e a graduação da responsabilidade civil conexa com os fatos criminais são regidas pela lei civil. Aliás, pelos fatos criminosos são regidas pela lei civil. Então, é tão simples. É tão simples. Isso aqui. A imputação e a graduação da responsabilidade civil conexa com os fatos criminosos são regidas pela lei civil. Então, no caso concreto, ele já cumpriu a sua pena. Ele não pode estar refém na cadeia por conta daquela condição. A condição já transitou em julgado. Aquela condição já prescreveu, porque ele já cumpriu a pena. Aquela condição só seria válido dentro dos 2 anos se ele quisesse pagar a indemnização e a pena ser convertida. E mais, no meu humilde entendimento, essa condição é ilegal, é injusta, porque a lei no artigo 142 do Código Penal, 142 e 143, diz que nos casos da suspensão da execução da pena de prisão, pode ter como medida acessória o pagamento de indemnização. Ou seja, suspendemos a sua pena de prisão se pagar a indemnização. Aí é correto. Agora, a conversão da pena de multa já não. A conversão da pena de multa, um dos requisitos é que aquela pena não passe os 2 anos. É esse requisito. Se a condenação, a pena de prisão efetiva for de 2 anos, a lei já manda que esta pena seja convertida em multa. Então não tem uma medida acessória que é o pagamento de indenização. Não tem. Exceto se for suspensão da execução da pena de prisão. Como falamos no artigo 142 e 143. Aí sim é legal. Mas condicionar a conversão da pena de prisão em multa ao pagamento de indenização, eu acho que é ilegal. É ilegal, é injusto e deve ser recorrido. Obrigado pelo tema e por saber o vídeo foi muito longo e achei um tema muito interessante. E continuem a sugerir para que eu traga mais temas aqui. E não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e sugerirem temas, comentários também, críticas positivas, negativas. E só assim que podemos evoluir e termos a vontade de transmitir um pouco daquilo que nós conseguimos apanhar e lendo nessa doutrina, nessas jurisprudências, nessas nossas leis. Muito obrigado, bom final de semana, boa sexta-feira e bom descanso. Se inscrevam, compartilhem o vídeo. Muito obrigado.